Todos nós já ouvimos falar em reformas, a reforma trabalhista que está aí em pleno vigor, reforma como a reforma previdenciária, que é tida por muitos como definitiva para o crescimento da economia brasileira, mas o fato, a verdade é que nenhuma mudança efetiva se dá por decreto. Este é o tema da nossa próxima palestra, 80 anos de reforma. Mudança não se dá por decreto, da evolução à transformação. E para falar sobre esse tema, para discorrer sobre esse tema, eu tenho o privilégio de convidar para que venha ao palco a senhora Renata Vilhena, secretária de Estado de Planejamento, Gestão do Governo de Minas Gerais. Por favor, Renata, queira vir ao palco, por gentileza. Privilégio recebê-la nesse palco, no palco do FOGESP. Por favor, fique à vontade, secretária. Eu gostaria de convidar também para que integre este palco, junto com a secretária Vilhena, por favor, Manuel Carlos Rocha Lima, o administrador Manuel Carlos Rocha Lima. Ele é vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Espírito Santo, Estado capixaba. Por favor, senhor administrador, fique à vontade também para conduzir esse painel. O microfone é seu, está ali à sua disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui com você novamente. Renata é uma antiga conhecida do governo do Espírito Santo, está sempre conosco em várias oportunidades. E nessa tarde em que a gente falou de temas, na minha opinião, indispensáveis, né? Falamos de gestão, falamos de governança, confiança e, por que não, de liderança, vamos falar de reformas com Renata Vilhena. A Renata é professora associada da Fundação Dom Cabral, consultora de gestão pública e foi secretária da CEPLAG, a Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Estado de Minas Gerais, e também ocupou na presidência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, sendo responsável pela coordenação e integração das decisões estratégicas do governo e também de gestão orçamentária do Estado de 2003 a 2014. Servidora pública estadual de carreira da Secretaria de Planejamento e Gestão, de 1985 a 2014, ocupou vários cargos gerenciais nessa pasta e no governo federal. Foi também secretária adjunta de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, de 99 a 2002, sendo gerente do programa Redução de Custos nas Aquisições de Bens e Obras e Serviços, cujo principal marco foi a criação e implantação do pregão eletrônico. Renata também participou da concepção e da implementação do novo modelo de gestão em Minas Gerais, que foi denominado, conhecido por todo mundo, como choque de gestão, a partir de 2003. Presidente da Junta de Programação Orçamentária e Financeira do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho de Empresas de Minas Gerais, Administração e Serviços, presidente do Comitê Executivo de Governança Eletrônica do Estado de Minas e presidente também do Conselho da Companhia de Tecnologia de Informação de Minas Gerais, Prodenge, desde 2003. Conselheira do Banco de Desenvolvimento de Minas, BDMG, desde 2010. Então, vamos falar de reformas, né, que não acontecem por decreto, com a Renata. Boa tarde, Renata. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, fazendo aqui um adendo, eu não ocupo mais o cargo de secretária, na verdade, eu sou uma aposentada. De verdade, eu sou aposentada no serviço público, hoje eu sou da Fundação Dom Cabral, estou lá como professora associada. Foi-me pedido para falar de 80 anos de reforma, né, o que principalmente essas reformas têm causado de transformações nos governos, e que reforma não se faz somente por papel. E então eu vou falar menos das reformas e muito mais do que esse movimento de reforma gerou nos governos, e eu acho que eu desliguei aqui, eu não sei o que eu fiz. Alguém pode me ajudar? Voltou. Espera aí para cima. Ah, tá.
Desculpa. Tá. Bom, então, eu acho que eu tenho uma boa notícia para vocês, né, do que eu vi aqui hoje à tarde, das apresentações, e agora as últimas, né, da Carme, do Marco Túlio, e também do nosso palestrante internacional, que há um consenso muito grande no que deve ser feito, quais as medidas que devem ser adotadas. E vocês vão ver que os temas são bastante parecidos. E antes de falar em reforma, eu queria falar do que é um bom Estado. Um bom Estado está muito ligado a uma questão ideológica, mas temos que pensar que o Estado é muito mais do que um governo, que ele está acima dos governos. E ele tem que existir para que ele possa cumprir os anseios da sociedade. E aí o Bresser Pereira, ele cita nessa menção dele os componentes de um bom Estado, que é aquele que faz uma boa intermediação dos interesses, que legitima os governos que estão no poder, que assegura os direitos humanos, que protege o patrimônio público, que dá autonomia de gestão. Tudo isso permeado por um caráter ético e democrático. E aí eu coloco duas questões. Como que os governos estão se preparando para formar um bom Estado que responda a esses anseios da sociedade e como os gestores e servidores públicos também estão se preparando para fazer com que isso ocorra. Isso é muito importante porque os estados, os governos, aliás, eles são estruturas vivas e eles têm que estar o tempo inteiro se modificando e se preparando para estar atendendo esses anseios da sociedade, que são mutantes e, cada tempo, eles mudam e as exigências são maiores. E nós tivemos aí 3 movimentos de reforma que eles aconteceram de forma sequencial, em períodos distintos, mas que eles coexistem hoje dentro dos governos, que é a reforma burocrática, gerencial e a última que eu chamo de reforma da governança, que é um tema que está sendo muito falado aqui. A reforma burocrática, ela acontece como um modelo que surge para dar resposta ao patrimonialismo que existia na época. Então, foi feita toda uma reforma, toda uma alteração da forma do governo funcionar para que pudesse criar um padrão burocrático ideal, impessoal, com especialização e hierarquia. E foi feito todo um conjunto de esforço para que as organizações funcionassem realmente como uma máquina que estivesse totalmente preparada para prestar todos os resultados que eram necessários de forma impessoal, e que não tivesse aí avessa ao que fosse as vontades das pessoas. E, nesse contexto, foi criado o DASP, que é uma referência muito grande para a gente que estuda administração pública, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, que era essa estrutura rígida, centralizada, hierárquica, que existia para assessorar o presidente e também para criar as condições para que os resultados pudessem acontecer. E houve também um movimento de profissionalização do serviço público. Acontece que essa reforma burocrática tornou essa máquina pública tão pesada, tão ineficiente, tão morosa, que, na década de 90, então, foi aí o consenso reformista de vários autores que era necessário haver uma reforma, que foi a reforma gerencial. E é um modelo, então, que surge em resposta a essa máquina pública morosa, burocrática, lenta, no contexto do movimento do New Public Management. Até então, as reformas elas eram muito focadas em redução do gasto, em ajuste fiscal, também para resolver as questões de desigualdade social, até abertura de mercado, enquanto que, nesse momento, se discutia, principalmente, além da transparência, accountability, a eficiência, o desempenho. Então, como que os governos deveriam funcionar, como que nós poderíamos medir o desempenho das ações do governo. E veio toda a criação de governos orientados para resultado, com indicadores, com metas e com formas de monitoramento. Nesse momento foi criado o MARE, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, onde é fortalecido o núcleo estratégico, há um incentivo ao planejamento estratégico, é criada novos formatos de organizações públicas com as OS,
as agências reguladoras e uma profissionalização também do serviço público e dando, né, uma garantia de maior descentralização e flexibilização oposta ao que acontecia no modelo burocrático. Em seguida, vem a reforma da governança, que é um modelo que surge em resposta a essa crise de legitimidade, que foi muito falado aqui nos painéis anteriores, num contexto de fortalecimento da democracia. E a forma de trazer maior legitimidade, que é discutido nesse modelo de governança, é que a gente possa trabalhar em conjunto os agentes políticos, os agentes administrativos, o público e o privado, todos visando um objetivo comum, né, um propósito comum. E esse é um desafio muito grande. É aí que surge, então, a gestão em rede, onde nós podemos, então, contar com todos esses atores unidos para o desenvolvimento de um propósito e com transparência e participação, principalmente a participação social, trazendo a sociedade para fazer com o governo. E esses três modelos, então, como eu disse, eles coexistem dentro dos governos, e eu acredito que, como consequência, né, para que pudéssemos, então, implementar todos esses modelos de reformas, alguns paradigmas a administração pública precisa de vencer e precisa de incorporar. E aqui eu vou falar de 5, que é o valor público, que é a inovação, comunicação, transparência e também falar das competências que são necessárias para os servidores. Então, como vocês vão ver, e vou falar de governança. Gente, nós estamos aqui muito convergentes nas nossas apresentações. Valor público. O que é valor público? Quando nós estamos falando em criar valor público, nós estamos falando de usar os nossos recursos governamentais para produzir uma sociedade boa e justa. E esse é um desafio muito grande, porque é um desafio para o coletivo. O valor na área privada ele está associado a lucro, que é um benefício individual, enquanto o valor na área pública eles são resultados sociais que nós temos que gerar para a sociedade, ou seja, responder aos anseios da sociedade, gerando resultados de acordo com aquilo que ela quer. E a criação do valor público, ele precisa, então, de oferecer essas respostas efetivas às necessidades ou às demandas, né, de toda a sociedade, desde que sejam politicamente desejados, para que nós tenhamos legitimidade. Para isso, nós precisamos de muito mais do que só fazer a sociedade participar, nós temos que fazer com que ela seja ativa, nós temos que ouvir quais são essas demandas, entender e incorporar. E, para isso, é preciso criar um modelo de participação social que vá além do que nós temos hoje, não é? Essa propriedade coletiva, uma vez que é um desejo coletivo, né, de toda a sociedade, e que modifiquem também os aspectos da sociedade, ou seja, que causem resultados efetivos. No valor público, os meios, a sociedade não aceita mais que os resultados sejam alcançados a qualquer forma, sem utilizar adequadamente os meios. Então, a eficiência e efetividade tem um componente muito grande no valor público. Hoje se questiona muito isso, né? O resultado que eu quero atingir, o resultado que eu tenho que monitorar. Tem uma pesquisa em estudos e evidências, quando se discute eficácia, eficiência, tem um caso muito interessante, que é de um contrato que foi feito de um caminhão-pipa para fornecer água em alguns estados do Nordeste. E o resultado era medido pelos quilômetros que esse caminhão rodava. Então, o motorista rodava todos aqueles quilômetros que estavam no contrato, mas não fazia manutenção do caminhão dele. E, ao final, ele começou a perder 25% da água pelo fato dele não fazer a manutenção e começar a vazar. Mas os quilômetros estavam corretos. Qual que é a pergunta que se fica? Esse contrato deve ser pago pelos quilômetros rodados ou pela água que é entregue aos estados e municípios que estão em seca? Como que deve ser o papel do gestor desse contrato? O que ele deve monitorar? Então, é isso que está por trás de todo esse conceito. O que eu quero é abastecer as cidades que estão com seca. Eu vou monitorar os quilômetros rodados?
Então, nós temos que passar a entender o que a sociedade quer e monitorar, não é, o nosso modelo, o resultado que está sendo gerado, se ele é gerado de forma eficiente, de acordo com aquilo que eu quero alcançar. Então, esses conceitos precisam estar muito claros se nós queremos gerar valor público para os governos. Então, essa abordagem de valor público exige que a gente estabeleça uma distinção muito clara entre os fins e entre os meios. O que importa no valor público são os resultados que eu quero alcançar, né, satisfazendo o meu cliente e que ele seja justo e respeitado por todos, né? Então, a justiça social aqui é um conceito que é muito importante. É possível atender essas três dimensões? De formas, às vezes distintas, não sempre da mesma forma, né, uma maneira que não seja correta, o ideal para todas, mas o resultado que nós queremos, isso é sabido por todos. Então, nós temos que trabalhar para que a gente atinja todos esses resultados, né, com satisfação do cliente e de forma justa. E aqui, para poder fechar esse tema, eu trago aqui o triângulo da estratégia na gestão pública de Mark Moore, onde ele coloca que a geração de valor público ela depende de uma estratégia claramente definida, que seja bem formulada e bem executada. Mas para que essa estratégia seja alcançada, né, esses resultados que vão gerar valor público, é importante que a gente tenha uma governabilidade, ou seja, tenha legitimidade e respaldo para que eu possa implementar essas políticas públicas e um modelo de governança também, onde eu possa estar usando adequadamente os meus meios e a legitimidade. Então, a partir do momento que nós unimos a governança com a governabilidade, né, com os recursos operacionais necessários, eu vou ter condição de atingir o meu resultado e criar valor público para a sociedade. O segundo ponto, que é da governança, que eu quero abordar aqui. Foi falado aqui hoje também de um estudo da OCDE, né, sobre governança pública, que foi feito em parceria com o TCU, onde várias organizações estaduais de governos, eu acho que o município não foi entrevistado, para identificar a maturidade da governança pública no país. E todo esse estudo é muito interessante, que ele fala que a abrangência da governança dos órgãos e entidades da administração pública, ele depende de 3 mecanismos, que é a liderança, que é a estratégia e o controle. A liderança, porque eu tenho que ter as pessoas preparadas, as pessoas competentes, em cargos estratégicos, para que eles possam implementar os processos necessários, inclusive os processos de definição da estratégia. A estratégia, porque eu tenho que ter muito claro onde que eu quero chegar, né? E eu tenho que priorizar. E essa priorização ela deve vir a partir de um estudo de cenários, com indicadores, com metas que possam ser claramente monitorados e que tenham aí uma gestão de riscos para que nós possamos antecipar esses riscos, criar contingências para que nós possamos atingir esses resultados. Então, o controle ele vem não só daquele controle externo, do controle interno, mas também de um modelo que a gente vai poder monitorar claramente todos os resultados. Então, se nós tivermos esses 3 componentes, liderança, estratégia e controle, eu vou conseguir implementar um bom modelo de governança. E esse estudo ainda do TCU, ele cria as perspectivas da observação de um modelo de governança, que são 4 perspectivas, que, se analisadas sobre esses 4 diferentes aspectos, e que existe uma relação de interdependência e complementaridade, nós vamos ter também uma governança. A primeira perspectiva é do sociedade-estado, ela pega aí a vertente política, onde eu vou definir a atuação dos agentes políticos, né, como que eles devem atuar, como que eles devem agir. O segundo componente é dos entes federativos, esferas de poder e políticas públicas, que é a vertente político-administrativa, que é da implementação da política pública.
A segunda são as atividades intraorganizacionais, ou seja, são aí os modelos de gestão, os orçamentos necessários, os meios necessários para que eu possa implementar as políticas públicas. E, por fim, a quarta dimensão dos órgãos e entidades, que é ter os órgãos e entidades totalmente alinhados àquela estratégia que foi definida para que os objetivos sejam alcançados. Então, essas são as 4 vertentes que completam os 3 componentes do modelo de governança que foi sugerido aí a partir de toda essa pesquisa para o TCU. Terceiro ponto, inovação. Foi muito falado aqui que nós temos que começar a fazer de forma diferente para que a gente consiga alcançar os resultados que nós precisamos alcançar. Inovação no setor público, nós entendemos como desenvolvimento e aplicação de novidades que tragam resultados positivos. E hoje nós trabalhamos na área pública com 2 tipos de inovação. Aquelas inovações que são adotadas, ou seja, uma inovação que surtiu um efeito positivo numa determinada organização, eu trago para dentro da minha, e isso pode causar também uma transformação. Ou seja, a gente não tem que partir do conceito que inovação é sempre algo inédito. Ela pode ser inédita dentro do seu ambiente de trabalho, mas já tendo dado certo em outra organização. E nós temos ainda a inovação estrito sensu, e sim, que é algo novo que foi criado, implementado dentro do seu ambiente de trabalho e que gerou uma grande transformação. E a necessidade de inovação, ela é crescente cada dia mais, né? Principalmente para poder suprir a ineficiência dos serviços públicos, esse excesso de burocracia, o combate à corrupção e também a redução de custos nos serviços. Então, se nós inovarmos, isso vai permitir uma solução com um alcance mais amplo e com custos menores. E nós sabemos que é possível inovar. Apesar de vários entraves que existem hoje no setor público, que foi muito dito aqui, a falta de apoio das lideranças políticas e técnicas, isso é um fator predominante para que a gente possa inovar nas organizações, falta de incentivo para os servidores poderem estar criando, propondo inovações, a própria resistência dos servidores, muitas vezes exigências de regulamentos para que se possa fazer as inovações, falta de pessoas, falta de recurso financeiro, a cultura de aversão ao risco. Acho que hoje talvez essa seja a que mais permeia, não é? Não tem sido a palavra mais segura hoje na administração pública, então inovar é um risco. E porque a área pública ela é focada no curto prazo. Enquanto nós não começarmos a pensar um médio e longo prazo, não vai fazer sentido inovar, porque a inovação, muitas vezes, ela vai gerar transformações no médio prazo ou até no longo prazo. Então, um investimento que precisa de ser feito. Então, esses são entraves que precisam de ser rompidos. E, para isso, eu trago 8 dimensões da gestão da inovação no serviço público, que é a forma de romper com esses entraves, que é a liderança política e técnica, ou seja, o líder dar condições para que outras lideranças dentro dos governos possam implementar esse ambiente de inovação, criando diretrizes estratégicas para que nos planejamentos, nas ações, sejam alocados ali ações de inovação, inclusive com orçamento, a gestão do conhecimento, que é matéria-prima da inovação, não é aproveitar os conhecimentos que nós já temos para poder inovar, ou então absorver outros conhecimentos que são importantes para a inovação, métricas e ferramentas, ter indicadores de contexto, que normalmente mede ali o volume da inovação, indicadores de resultados, o impacto da inovação, indicadores de processo, os tipos de inovação, mas para que nós possamos medir realmente o desempenho do que se está inovando. Os processos de inovação, né, claramente definidos, que vão do insight, do desenvolvimento, da inovação. A partir do problema, eu tenho um insight, eu faço uma proposta, depois eu vou selecionar qual que é a proposta adequada, implementar essa proposta e replicar, caso ela dê certo.
A conexão com os stakeholders, né, aproveitar todos os agentes privados, as instituições de pesquisa, as academias, que são parceiros importantes, trabalhar junto para que nós, em rede, para que nós possamos inovar. Criar um ambiente de cultura da inovação que permita aos gestores correr o risco de propor ideias. Existem organizações que eles premiam, inclusive, aquelas ideias que não deram certo para incentivar que os empregados continuem inovando. E aqui na área pública, muitas vezes, a gente restringe isso. Então, esse ambiente que é favorável à cultura da inovação, ele é fundamental. E a governança, que realmente ter, dentro da área pública, uma estrutura que permita realmente que haja processos, projetos de inovação, sejam incubadoras ou seja alguma área que vai permitir que isso seja implantado. E nós temos vários exemplos, de onde que se pode inovar e que já deram certos, por exemplo, na parte, aqui comi um pedaço, serviços, na oferta de serviços, introduzir novos serviços, até então inéditos para os públicos-alvos. A gente está com uma inovação grande agora, que é o título de eleitor eletrônico. Até então, não se imaginava que não precisasse mais de levar o papel, a identidade, o documento. Desempenho, novidades que aumentam a velocidade ou a qualidade dos serviços públicos. Aqui tem um exemplo básico, interessante, que foi o SAC na Bahia, depois veio o Poupa Tempo, isso está proliferado hoje no Brasil inteiro, essas estruturas de prestação de serviço que aceleraram e otimizando aí o acesso ao cidadão. O canal de desenvolver novidades para melhorar a acessibilidade ou mesmo um novo canal para os serviços existentes. Tem vários. Recentemente, eu vi em casos de iluminação pública em municípios, que tem sido feito muito através de PPPs, em parceria com a iniciativa privada, que no smartphone, como vocês estão usando aqui para mandar as nossas perguntas, que é uma inovação, mas o cidadão está lá andando na rua, viu uma lâmpada queimada, ele manda lá para a empresa que está fazendo a gestão, ajudando, participando. Uma árvore que precisa de ser podada, um buraco na rua. Então, existem vários aplicativos que permitem. Na parte organizacional de gestão, novas abordagens de gestão, aqui foi falado, como, por exemplo, o contrato de gestão, a gestão de desempenho por competência. Na área tecnológica, várias outras novas tecnologias. O exemplo que eu dei aqui do smartphone é uma inovação na área tecnológica. Custo, isso também é a baixo custo, as PPPs que vêm não só como estratégia, como uma forma de gastar, não ter um desembolso grande para fazer o investimento de longo prazo, permitindo que isso seja feito. A comunicação, estão aí, o portal da transparência foi uma grande inovação na área de comunicação, as redes, e em políticas públicas, que toda hora existe uma inovação. Eu achei fantástico o exemplo do Corujão, no município de São Paulo, colocar para funcionar de noite, de madrugada, para poder diminuir as filas de atendimento ao cidadão. Ou seja, é possível inovar. Um outro ponto, para que a gente possa entregar esses resultados de acordo com os anseios da sociedade, é a comunicação, transparência e participação. A gente está vivendo nesse contexto de globalização, internet, rede social. Agora o iPhone vai até controlar quanto tempo que a gente fica nas redes sociais, mandar aviso. Ou seja, há uma demanda cada vez maior por informação, por acesso à informação e por participação. Então, nesse contexto, nós precisamos também de criar na área pública a forma de comunicar. E lembrando que a gente tem que comunicar não é só para fora, não. Precisa de comunicar para dentro. E o que eu percebo é que na área pública comunica-se muito mais para fora, a comunicação externa, para tentar até mostrar resultados, a propaganda mesmo daquilo que está sendo feito por conta da opinião pública, e esquece de comunicar para dentro. Aí ficam as organizações todas desalinhadas, uma área não conversa com a outra, muito menos uma secretaria com a outra, sendo que as políticas públicas são transversais. A gente não vai ter uma única secretaria implementando uma política pública. É importante que tenha
essa comunicação clara para que haja essa cooperação na implementação de políticas públicas, para que nós possamos melhorar os nossos resultados. Eu gosto muito do exemplo da criminalidade, achar que só polícia vai resolver o problema da criminalidade, não. É importante colocar educação para que nós tenhamos escola em tempo integral, em áreas de maior vulnerabilidade, esportes para que a gente tenha quadras esportivas funcionando, por exemplo, nos finais de semana. Ou seja, esse conjunto de políticas públicas vão colaborar junto às forças policiais para a diminuição da criminalidade. Agora, impossível imaginar que isso se faz de forma bem feita, sem haver uma comunicação entre as partes. E aí, muitas vezes, então, essa comunicação interna ou externa, ela é entendida como uma via de mão única, e não pode, né? O governo também tem que saber, além de divulgar os seus resultados, tem que saber ouvir para entender qual que é o propósito e o objetivo. Então, essa escuta ativa, né, que é tão importante, ela não é feita na área pública, né? A gente acha que a gente sabe o que a população quer, né? Foi feio, acho que no painel anterior foi falado isso aqui, ou pela Carmen, ou pelo Marco Túlio, que às vezes políticas públicas são propostas sem ter a menor noção de como aquilo pode ser implementado. É feito uma lei, um decreto no papel, mas na hora de implementar o resultado é outro, né? Eu costumo brincar para falar que não tem como achar que administrar o Brasil se faz da esplanada dos ministérios. Quem está lá na ponta, lá no município, sabe qual que é a dificuldade de entender o que a população quer e implementar uma política pública. E um outro ponto que é muito importante saber utilizar corretamente os canais de comunicação. Nós estávamos falando aqui de competências no painel anterior. Eu faço muito mapeamento de competências e comunicação é uma competência que ainda aparece em todas as áreas públicas que eu faço esse tipo de trabalho. Enquanto nas competências do futuro, que eu vou falar aqui ao final, já não se usa mais aí nas organizações mais avançadas a necessidade de desenvolver essa competência de comunicação. Então, comunicação é muito importante para que nós possamos saber, entender o que a sociedade quer, o que ela precisa. A transparência, eu trago aqui o exemplo do portal da transparência, mas a gente precisa de passar confiança, que foi dito aqui também, em relação àquilo que a gente divulga para que os usuários possam usar melhor aquelas informações que são disponibilizadas. Eu vejo a transparência, a Lei de Acesso à Informação, como um avanço enorme, né? Acesso é regra, né? Divulgação máxima de tudo, que não pode divulgar é exceção. O requerente ele não precisa de dizer, no governo tudo é motivado, na área pública. Nesse caso, não tem motivação. Ele pede, ele é obrigado a ter respostas. O sigilo é uma limitação. Tem que explicar antes o que é sigilo e que não pode ser divulgado. É gratuito, a não ser aquilo que precisa de reprodução. É uma divulgação proativa, né, essas informações que são de interesse coletivo. E muito bom, né, ter procedimentos, ter prazos que precisam de ser cumpridos. E ainda esse ranking que foi criado, que faz com que as organizações queiram ter as informações corretas, necessárias, prestadas no tempo certo, para que ela fique ali bem no ranking. E nós temos vários exemplos de transparência não governamental que cada dia estão mais disponíveis. Aqui o exemplo do impostômetro que tem em São Paulo, no Rio Grande do Norte também, lá em Natal. Você chega lá, você vê um impostômetro. O G1, né, fazendo esse balanço aí das promessas dos políticos, o que foi cumprido, o que não foi cumprido. Um outro exemplo, Lupa também, confrontando o que os candidatos falaram em sabatina e como que foi outros comportamentos depois. Então, a gente tem vários exemplos de transparência. Participação, né, para fechar esse bloco de comunicação, transparência e participação. Hoje a tecnologia permite a gente participar muito mais, mas, independente da tecnologia, é importante a gente entender as formas que existem de participação, se ela é consultiva, se ela é propositiva, deliberativa ou fiscalizadora. Não necessariamente a gente precisa de ter as três, mas, pelo menos, ter esses canais de participação. E hoje a participação ela ultrapassa
aquela ideia só dos conselhos de políticas públicas, né? Nós temos que criar vários outros tipos de participação. E a participação indo além simplesmente do ato formal da sociedade ir lá, votar, mas muito mais que ela possa acompanhar e monitorar e participar tanto da concepção quanto do acompanhamento das políticas públicas, que é o protagonismo cidadão. Nós queremos também o cidadão ativo. Não é só ir para a rua cobrar, nós queremos que ele entenda que ele possa participar de forma mais ativa. Então, essa demanda por participação, essa transparência como requisito, essa nova forma de comunicar, de fiscalizar, então, isso vai gerar governar com as pessoas e não apenas para as pessoas. Então, ter o protagonismo do destinatário da política pública. Mas, para isso, é claro, nós precisamos de ter a sociedade também preparada, entendendo como que o governo funciona e vice-versa, para que a gente possa propiciar uma participação mais colaborativa. Por fim, o último ponto aqui que eu quero abordar são as competências do futuro, né? Nós precisamos também de preparar as pessoas para que elas possam implementar tudo isso para que possa gerar valor público. Então, o Fórum Econômico Mundial ele lançou um estudo recente onde ele apresenta as competências que existiam em 2015 e quais são as competências do futuro projetadas para 2020. Então, resolução de problemas continua, coordenação com os outros também é uma competência ainda que permanece, gestão de pessoas também, pensamento crítico também é uma competência do futuro, negociação, orientação para serviços, julgamento e tomada de decisão e criatividade. Já controle de qualidade, escuta ativa, deixou de ser uma competência para essas organizações com um grau de maturidade maior e entraram como competências do futuro a inteligência emocional e a flexibilidade cognitiva. Ou seja, nós precisamos de preparar os nossos gestores, os nossos servidores, com essas competências para que eles estejam capazes de implementar todos aqueles objetivos, todos aqueles resultados que são os desejados pela sociedade. E o desafio para isso é muito grande. Para que nós possamos unir tudo isso que foi dito aqui, não é uma boa governança, valor público, inovação, transparência, comunicação e as pessoas. Eu termino aqui com essa frase do Mark Moore, que ele fala que o problema estratégico para os gestores públicos é imaginar e articular uma visão de valor público que possua legitimidade e apoio, e que seja operacionalmente viável no domínio de sua responsabilidade. Ou seja, para que eu possa alcançar esses resultados que a sociedade deseja, eu preciso de entender o que a sociedade quer. Eu preciso muito mais do que ouvir, eu preciso de compreender e tenho que chamar a sociedade para participar, para fazer essa construção coletiva. E para a sociedade participar, eu preciso de dar transparência em todas as informações para que eles entendam como que funciona o governo e tenho que passar essa credibilidade das informações, eu tenho que comunicar bem, eu tenho que dar transparência. Para que eu consiga ser operacionalmente viável, nós precisamos de inovar, nós precisamos de fazer mais com menos, nós precisamos de criar outras formas de poder fazer. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que fala que a maior insanidade é esperar resultados diferentes quando eu faço tudo da mesma forma. Então, se nós continuarmos fazendo tudo da mesma forma, nós não teremos resultados diferentes. E, por fim, a gente precisa de preparar as pessoas para que elas estejam aptas a realmente gerar o valor público para a sociedade. Bom, acho que Renata trouxe uma série de elementos importantes e que acrescentam à discussão da fala da palestra anterior. Ficou evidente que a gente vive hoje num contexto que ainda é permeado por valores patrimonialistas, por
referências burocráticas muito fortes. Ao mesmo tempo, já demos passos muito importantes na direção do modelo gerencial e, principalmente, no modelo de governança. Então, a gente vive hoje nesse mix de valores, constituindo uma cultura, e aí, quando a Renata fala que reforma não se faz por decreto, mas se faz por uma mudança, por uma transformação dos nossos valores, da nossa cultura gerencial, principalmente. E, nesse contexto, eu acho que ela fortalece um elemento importante e acrescenta isso em todos os debates que a gente desenvolveu hoje à tarde, né, que é a questão da inovação. Renata, eu vou começar fazendo uma pergunta que é minha e ainda trazido por considerações já feitas aqui. Quando você traz a inovação de uma maneira muito forte, muito pulsante, que nos ajuda a caminhar na direção de um modelo de governança mais consistente, com mais confiança, com mais liderança, a inovação é fundamental nesse processo, né? Mas a gente, pensando a inovação começa pelas pessoas, e aí pensando nos servidores, pensando no nosso corpo gerencial, né? Como desenvolver, como impulsionar isso como um valor importante no servidor público, na nossa elite gerencial, uma vez que a gente tem uma cultura interna que não favorece a inovação, né? A cultura que a gente tem hoje no serviço público, ela tradicionalmente não favorece a inovação. Ao mesmo tempo, a gente tem valores desenvolvidos e condicionados nessas pessoas durante anos que também não são aderentes à ideia de pensar diferente, de sair da caixa, de ser criativo. Mas, ao mesmo tempo, essa inovação ela é premente, ela é um desafio, ela é uma pressão da sociedade por serviços mais ágeis, por serviços cada vez mais efetivos no sentido de atender as demandas, e, ao mesmo tempo, um controle social cada vez mais forte, né? Você citou exemplos importantes aí com a internet, com as novas tecnologias de comunicação e de informação e de comunicação. Então, aí eu queria que você explorasse um pouco isso, né? Quando você fala em competências do futuro, quando você fala na necessidade de trabalhar isso cada vez, inserir mais esses valores no setor público, eu acho que fica uma questão muito premente na cabeça da gente. Aqui tem várias pessoas que são servidores públicos e que também são gestores, né? Como desenvolver, como impulsionar, como agregar esse valor, essa nova forma de pensar, sentir e agir no servidor público. E no gestor também, né? Pergunta difícil, hein? Quando eu coloquei aquele círculo, né, dos 8 pontos que são fundamentais para que a gente possa romper, né, essas dificuldades, esses paradigmas para a inovação, eu chamo a atenção de 2, 3 ali, que eu acho que eles são fundamentais. Primeiro é a liderança. Se a gente não tiver uma liderança que realmente ela acredite, confie que a inovação ela é importante, ela é necessária e delegue aos demais líderes das organizações para que eles possam implementar, não vai existir, não vai existir. Eu falo que a organização ela é reflexo do líder. Se o líder não acredita, também ele não vai motivar as pessoas para que elas tentem inovar. Um outro ponto é criar esse ambiente dentro da organização que é propício. É claro que isso tem a ver com liderança também, mas um ambiente que fala, olha, você pode inovar, mas se não der certo, não tem problema. E não é toda a proposta de inovação, os insights, que são selecionados, que são desenvolvidos e que são implementados. Então, essa cultura que só não erra quem não faz, né? Então, é importante que ela exista dentro da organização para que ele possa realmente estar propondo ideias novas. E deixar pelo menos um pouquinho de orçamento, porque não tem como fazer propostas de inovação, testar essas propostas, se não tiver um orçamento disponível para isso. Lembrando que, às vezes, um pouco gasto pode dar um retorno muito grande com projetos de inovação que dão resultado. Então, eu acho que essas 3, elas se complementam. Agora, hoje, no Brasil, a gente vive um momento que ele é bem delicado, né? Todo esse controle que existe,
Então, as pessoas têm medo de agir, às vezes, de uma forma diferente, porque isso pode gerar algum tipo de penalidade. Então, hoje existe uma cultura muito avessa à inovação pelo medo que isso é trazido. Então, esse também faz parte do ambiente que precisa de ser alterado. O fato é que, quando há espaço para isso, a gente percebe que os resultados são muito importantes. A gente tem vários exemplos que não são da área pública e com startups que estão funcionando muito bem, que depois expande-se e que é absorvido na área pública, e isso poderia estar nascendo de dentro da área pública também. Eu acho que a gente tem que ir além daqueles concursos de inovação. Eu acho super legal o prêmio de inovação que a ENAP faz, na época do pregão, até eu ganhei, fiquei super motivada, mas eu acho que tem que ir além de um prêmio, sabe? Tem que realmente ter um incentivo maior para que as pessoas possam gastar um tempo dela, investir um tempo dela naquilo que pode ser uma solução inovadora que vai trazer um retorno positivo. Muito bem. E aí, quando você fala em liderança, também estou juntando várias perguntas em uma aqui, tá, Renata? Mas aí, quando você fala em liderança, você toca num ponto muito importante. Liderança não é simplesmente um processo de autoridade, né? Exige uma influência, exige uma necessidade de persuasão, outras competências para além das competências gerenciais, né? Para além das competências da chefia. Né? Perfeito. Só completando, uma outra competência que ainda existe muito hoje nos órgãos públicos, quando é mapeado, e que cada vez mais é inovação, para desenvolver essas competências de inovação nos gestores, de acordo com, e nos servidores também, de acordo com o nível de complexidade da função que eles ocupam, mas é possível inovar em todos eles. Então, esse suporte também é importante. Perfeito. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que você vê que a função das escolas de governo, até mesmo das universidades, que têm trabalhado esses conhecimentos, essas habilidades, esses valores nas pessoas, formando novos profissionais, tanto servidores públicos como profissionais para a sociedade de modo geral. Né? Como é que você vê a necessidade de trabalhar essas novas competências, esses novos valores nessas pessoas que estão construindo o futuro? Como é que você está vendo isso? Na verdade, eu acho que hoje a preocupação ela ainda não está muito na competência e somente no conhecimento. Né? Então, as escolas de governo, elas estão desenvolvendo muito nos servidores conhecimento ligado àquela formação mais de sala de aula, formal, sem se preocupar tanto com o desenvolvimento mesmo dos comportamentos que são necessários. E não adianta a gente ter só o conhecimento se eu não tenho um comportamento adequado. Às vezes eu tenho um perfil que não é de trabalhar com o público e não adianta me colocar lá porque eu não vou prestar da melhor forma possível aquele serviço. Então, quando eu falo desenvolver competências, eu estou falando de conhecimentos, mas, além disso, de comportamentos, identificar essas lacunas que existem para que a gente possa otimizar os pontos fortes das pessoas e desenvolver as lacunas que são necessárias. Então, sair somente daquela capacitação formal e desenvolver outros comportamentos que são necessários junto aos conhecimentos para que a gente possa, de fato, estar aprimorando aí, né, expandindo os resultados que são necessários. E eu, de verdade, eu acho que as escolas de governo ainda não estão muito ainda nesse papel, elas estão muito ainda no de formação de conhecimento. Eu acho que algumas organizações têm se preocupado com isso, preocupados em fazer mapeamento de competências técnicas, organizacionais, de gestores, para que possa trabalhar também esses comportamentos. Eu acho que seria bem interessante se as escolas também pudessem envolver nesse movimento para que oferecessem também esse tipo de desenvolvimento por competências. Ok. De novo, na tentativa de juntar várias questões em uma, tem muita gente falando em inovação. A gente sabe que o conceito de inovação é a criatividade aplicada à prática capaz de gerar um resultado transformador. E aí, resultado transformador parece que grita nessa história, né? Tem muita gente tocando no assunto da inovação como oba-oba, como uma festa de fazer coisa nova simplesmente pelo novo.
Isso é muito importante, porque existe uma discussão forte no Brasil, tocaram nesse ponto aqui, de se criar laboratórios de inovação, de se mobilizar para a inovação, mas desfocando do resultado, e esse resultado está no cidadão, no nosso caso, pensando em setor público. Como é que você vê essa necessidade de trabalhar a inovação para resultados? É isso que as pessoas estão querendo saber. Como é que a gente canaliza essa ideia de usar a criatividade? A gente mesmo tem que usar. A criatividade é um subsídio para a gente fazer uma gestão pública diferente, né? Ela é necessária, ela é fundamental para isso, mas como usar a criatividade aplicada à prática para gerar esse resultado transformador? Acho que eu consegui puxar aí. Não, mas é perfeito, porque até pelas dificuldades financeiras que existem, tudo que a gente faz realmente tem que ser focado numa estratégia, num resultado que seja aquilo que nós temos que entregar para a sociedade. Então, não faz muito sentido também estar investindo numa inovação que não vai trazer um resultado que está diretamente relacionado com a estratégia daquela organização. Por isso que um dos pontos que eu coloquei ali no círculo é isso, né, que a inovação ela esteja vinculada a uma estratégia. Né? E aí, durante o processo de inovação, tem vários mecanismos de incubadoras de projetos na área pública, onde você recebe uma série de demandas. Essa demanda ela deve estar vinculada a um problema, né? Então, um insight vinculado a um problema. A partir disso, é desenvolvido uma proposta. Se essa proposta ela parece adequada, ela é selecionada, e aí vai investir, então, numa aplicação daquela proposta, ela vai ser testada, e se ela gera impacto, então ela vai ser multiplicada. Então, tem que ter todos esses passos que são da inovação, para que é como se fosse um funil mesmo, né? Começam-se com várias ideias, e ao final vai sair aquela que tem um poder maior de transformação num custo que seja adequado. Então, é importante passar por cada um desses passos para que a gente tenha, ao final, um investimento que vai trazer um retorno, que é o que nós queremos, que é uma forma diferente de fazer, que gere resultados efetivos. Perfeito, Renata. Eu acho que você trouxe elementos importantes que agregam as outras conversas que a gente teve e ainda vai ter, e acho que faz a gente pensar um pouco se reforma a gente não faz por decreto, a gente faz por uma mudança de valores e, consequentemente, de uma cultura, né? Eu acho que qual o nosso papel como administradores nesse contexto, né? Como administradores, como servidores públicos e, principalmente, como agentes de transformação nesse país. Eu acho que a gente conseguiu dar conta aqui das perguntas, e acho que você conseguiu dar uma grande contribuição para a gente e que complementa as conversas que a gente está fazendo nesse encontro. Muito obrigado, Renata. Bom, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Renata. Obrigado, Manuel. Pedindo gentilmente ao Manuel que, por favor, faça a entrega em nome do Conselho Federal de Administração dessa lembrança especialmente preparada para a Renata, por conta desta sua participação, da sua apresentação aqui no FOGESP 2018. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado por sua apresentação, por sua condução, Manuel, Renata. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, nós estamos caminhando para o encerramento de mais esse dia de FOGESP 2018. E eu tenho aqui apenas um lembrete para o Perácio Feliciano. O seu documento ele está à sua disposição ali no credenciamento, tá? Por favor, não deixe de dar uma passadinha lá. Bem, como prevíamos, um dia de bastante trabalho e trabalhos muito profícuos, não é verdade, Paulo? Um dia maravilhoso, né? Um dia cansativo, mas produtivo. Produtivo, de fato, de fato. Geraldo, a gente fica por aqui, a gente agradece a participação de todos que estão presentes. A você que está em casa, muito obrigado pela participação, pelo CFA Play, e a gente volta amanhã. Não esqueça que a transmissão retorna às 8h45. Até lá. Tchau, pessoal.